Graças e paz, queridas irmãs, graças e paz, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao Aliança de Oração desta quinta-feira, dia 2 de março, para mais um momento de adoração ao nosso Deus, momento em que o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, nos concede a oportunidade de colocarmos diante dele as nossas demandas, as nossas orações, as nossas aflições, mas colocar diante dele também a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso momento de ação de graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, uma grande alegria iniciarmos esse dia na presença desse Deus soberano, juntamente com vocês, a família de intercessoras, de intercessores, a família do Aliança de Oração. Passou bem essa noite? Tudo bem na sua casa? A esposa está bem, o esposo, os filhos, netos? Esperamos em Deus que tudo esteja bem na sua casa, que tenham tido aí uma excelente noite de descanso, que tenham acordado animado, fortalecido, né? Animado aí para mais um dia na presença de Deus. Esse Deus que tem cuidado das nossas vidas, nessa nossa jornada em direção ao nosso eterno descanso, a Canaã celestial. Estamos aí, quinta-feira, daqui a pouco sexta, sábado chegando, final de semana chegando, vamos caminhando. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Fique firme, minha irmã. Permaneça firme, meu irmão. O Senhor tem cuidado da gente. Os olhos do Senhor estão fixos sobre a sua vida. As mãos poderosas do nosso Senhor, elas permanecem e sempre estarão estendidas sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Que Deus vai cuidando da gente. Ele cuida de detalhes da nossa vida. O Senhor vai trabalhando por nós de uma forma que só vamos compreender, só vamos saber e compreender de uma forma mais ampla, quando nós chegarmos lá e todo este véu for desvendado dos nossos olhos e finalmente conseguimos enxergar com um olhar muito mais profundo a grandeza, o cuidado de Deus, o zelo de Deus por cada um de nós. Até que isso aconteça, a gente vai caminhando, vamos marchando em direção a Ele, com os nossos corações fortalecidos na fé, fortalecidos na graça, fortalecidos no amor do nosso Senhor. Por isso sim, repito, sejam bem-vindos, Ministério de Intercessão, Aliança de Oração, quinta-feira, dia 2 de março. Programa Aliança de Oração, ele é um dos nossos programas aqui da TV Viva Promessa. Estamos aqui ao vivo, diariamente, de segunda até sexta-feira, sempre a partir das 8 horas. E você, minha irmã, já faz parte deste nosso momento aqui. Você, meu irmão, já é aí um dos nossos telespectadores, né? Estão aqui com a gente, irmãs, irmãos, estão aqui com a gente já aí de meses, semanas, anos, né? Aqui com a gente. Este momento de intercessão já faz parte aí da nossa agenda diária, né? E como isso é bom. Já mandou pra gente o seu pedido de oração? Tem alguma coisa incomodando o coração? Tem alguma luta que chegou? Está sendo provada, minha irmã? Está passando pela prova, meu irmão? Então, olha, eu tenho certeza, e digo isso com certeza mesmo do meu coração, que Deus levantou o Aliança de Oração para que ninguém passe pelos vales sozinho, solitário, solitária. E eu sei que às vezes as lutas são imensas. O coração, fica apertado, a fé fica pequena, os nossos alicerces, eles balançam, e é aí que a oração, tanto nosso quanto de outras pessoas intercedendo por nós, as orações dos justos, o clamor dos justos, uma palavra de ânimo dos justos, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. E como nós precisamos de alguma palavra de conforto, de estímulo na fé, em determinados momentos da nossa vida, e nós estamos aqui para isso. Então, se estiver sendo provada, minha irmã, se está provado, meu irmão, está sendo provado, entra aqui no nosso chat, no nosso WhatsApp, faça o seu pedido de oração.
Faça o seu pedido de oração na certeza de que você terá centenas de intercessores, centenas de intercessoras orando por sua causa, colocando a sua demanda diante do nosso Senhor. E se por acaso você já recebeu a bênção, se os santos clamaram, oraram, suplicaram por tua vida e a bênção chegou, louvado seja Deus. Mas além de alegrar teu coração, e eu sei que isto te alegrou muito, você festejou, conta pra gente para que possamos também compartilhar da mesma alegria, louvar a Deus pela bênção, que possamos festejar juntos e desta forma a nossa fé também vai sendo fortalecida. Deixa o like, não pode esquecer de deixar o like. Olha, vamos fazer um alvo de termos mais de 200 likes no bloco aqui pela manhã. Nosso bloco começa agora, mas ele se estende aí ainda. Depois do Aliança de Oração, nós temos outros programas. Então, todo este bloco pela manhã, nosso alvo é de 200 likes. E aí a gente conta com o seu. Aqui no finalzinho do Aliança de Oração, aqui pela manhã, eu já vou ver quantos que nós temos aqui, tá bom? Mas vamos tentar só agora aqui neste momento ao vivo, vamos tentar passar de 100? Vamos tentar? Posso contar contigo? Vai lá, deixa o seu like, compartilhe o Aliança de Oração desta quinta-feira, vai lá, coloca lá no seu Facebook, coloca lá no seu Instagram. Olha, compartilha também lá com os seus grupos do WhatsApp, né? Tem tantos grupos lá, né? A gente fala com um, fala com outro, a tecnologia é fantástica, né? Diminuiu as distâncias, mas também, e deve ser sobretudo, um canal para que nós possamos espalhar a semente do Evangelho para todos os corações, para todos os corações. Então coloca lá o WhatsApp no grupo da família, aqueles grupos lá da igreja, põe lá e peça para que os irmãos possam replicar nos grupos deles. Vamos fazer essa corrente aí, coloca no grupo desse, esses colocam nos seus grupos e vamos semear o Evangelho a milhares e milhares de corações, tá certo? Mas começa com a gente, tá certo? Então, por gentileza, vamos lá, coloque nos grupos do seu WhatsApp o Aliança de Oração, o bloco da manhã, lá, coloque agora, façamos esta ação de proclamadores, de proclamadoras, a nossa ação missionária. Muito bem, estamos aqui no nosso chat, nós estamos aqui, a diaconisa Ivani Almeida, lá de Americana. Diaconisa Ivani, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe Joézer. A diaconisa Ivani, ela diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, e um bom dia para todos. Já deixei o meu joinha. Obrigado, diaconisa. Diaconisa Ivani, que é uma guerreira de oração, é uma das intercessoras aqui do Aliança de Oração, está aqui com a gente já de muito tempo, né? Vestiu a camisa da intercessão há muitos e muitos anos. Há muitas décadas, né? E aí continua aqui com a gente, nos ajudando neste propósito de Deus. Lá de Fernandópolis, a irmã Mirla Cristina Nossa, ela diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãs e pastores, bom dia a todos. IAP de Vila Veneto, Fernandópolis, São Paulo, Convenção Noroeste Paulista. Irmã Mirla, que Deus abençoe. Uma grande alegria tê-la aqui com a gente. E a Mirla também. Tá aí, todo dia aqui com a gente, né, Mirla? Deus abençoe sua casa, sua família, todos os irmãos aí da IAP de Vila Veneto, pastor Saulo. Deus abençoe aí a diretoria da Convenção Noroeste Paulista. Que Deus abençoe o pastor Osmar. Que Deus abençoe a Débora. Estamos orando pelo casal, estamos orando por todos vocês. A gente deixa aqui todos os dias diante de Deus a vida de vocês, diante desse Pai que tem cuidado da gente. Mamirla, obrigado, uma excelente quinta-feira. Um pouquinho mais embaixo aqui, o Adoniel Rodrigues. A paz do Senhor Jesus a todos. Adoniel, a paz, querido. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Uma grande alegria tê-la aqui com a gente. A irmã Iraíde Alves, ela diz assim: a paz do Senhor, glória a Deus, Cuiabá, Mato Grosso, Convenção Mato Grossense. Irmã Iraídes, Deus abençoe sua casa, sua vida. Obrigado por estar aqui com a gente, minha irmã. Deus abençoe ricamente sua vida,
Obrigado por estar aqui com a gente, nos fortalecendo em oração, sobretudo unindo com a gente da família do Aliança de Oração, neste ministério de intercessão. A gente precisa, nós precisamos, a Igreja de Cristo precisa de intercessores, né, irmã Iraídes? E é bom tê-la aqui com a gente, juntos neste propósito. A irmã Ana Paião Lima, ela diz assim: a paz, graça a todos, agradecemos a Deus por mais um dia, toda glória a Deus. Irmã Ana Paião, que Deus abençoe, graça e paz, Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, Deus abençoe a comunidade aí onde a irmã congrega. Obrigado também por fazer parte aqui dessa nossa trajetória, né? Dessa nossa proposta, desse nosso compromisso de intercedermos uns pelos outros todos os dias. É bom tê-la aqui com a gente. O Luiz Henrique e Viviane diz assim: paz, pastor Alessio, eu peço oração pela obra de Deus no Rio Grande do Sul, em cada igreja, que sejam avivados com o poder do Espírito Santo. Henrique, Viviane, que Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui no Aliança de Oração e uma grande alegria ter tido vocês aqui com a gente semana passada, no momento em que nós estivemos aí dando sequência ao curso de bacharelado em teologia. O Júnior e a Viviane é um casal lá do Rio Grande do Sul, fazem teologia aqui com a gente, nos deram a alegria de estarem com a gente aqui no Centro Administrativo Promessista no sábado passado, no final de semana passado. Que Deus abençoe, são lá do Rio Grande do Sul. Continuamos orando por vocês, continuamos orando por Capão da Canoa, por Osório, por Gravataí, por Vila União, por Alvorada, continuamos orando por Novo Hamburgo, São Leopoldo, por Sapucaí do Sul, continuamos orando por Viamão, continuamos orando por Santa Rosa, Santo Ângelo, por Ijuí, nós oramos também por Pelotas, enfim, por todos os lugares onde os promessistas estão. Que Deus continue abençoando ricamente, firmes. Júnior e Viviane, Deus conta com vocês. Corações inflamados pelo Evangelho, lançando semente de vida em solo gaúcho. Deus abençoe ricamente vocês. E aqui para a gente caminhar lá de Terra Santa, no Pará, o Júlio diz assim: paz de Cristo a todos. Júlio, que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos aí de Terra Santa. Deus abençoe os irmãos aí um pouquinho mais embaixo ali, aí de Oriximiná. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, de Óbidos, de Juruti, de Santarém, de Monte Alegre, enfim, de todo o Baixo Amazonas. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, pastor Ageu, com toda a equipe. Júlio, bom tê-lo aqui com a gente. Um grande abraço à sua família, grande abraço a todos os irmãos aí das IAPs de Terra Santa. Muito bem. Irmã Maria Verinalda, muitíssimo obrigado. Pastor Miguel Júnior, Eledi, Zenaide Arthur, Josineide Ferreira, Diaconisa Gersonita França, a irmã Maria Socorro Conceição Barbosa, o pastor Elson Freire, a diaconisa Olga Mendes Assunção, pastor Geraldo Barros, enfim, tantos outros que estão aqui. Daqui a pouquinho eu volto um pouquinho para ler mais alguns comentários, tá bom? Mas agora é o momento de louvar ao Senhor. Vamos todos juntos? Todos vocês estão convidados para aquele momento especial de adoração. Abra o coração. Cante com toda a alma, cante com toda a força do teu ser, de toda a força do teu coração, porque o nosso Deus é digno. Ele é digno de todo extravasar de alma, em glorificações e em reconhecimento a tudo que o Senhor nos tem feito. Todos juntos? Cantemos ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se
se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Pode glorificar a Deus na sua casa, minha irmã? Pode glorificar a Deus, meu irmão? Usa-me, usa-me, como Deus quer usar as nossas vidas, né? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E como é maravilhoso também a gente ver Deus falando aos corações dos adoradores, das adoradoras, né? Como é maravilhoso. Aqui, o irmão Elvésio diz assim, ó, glória a Deus. A irmã Sandra Rocha de Jesus diz, glória a Deus. O pastor Roberto Carlos, ele diz, aleluia, glória a Deus. Pastor Elson Freire, glória a Jesus, toda a honra seja a ti, aleluias. A irmã Valdecino Lasco, ela diz assim, ó, glória a Deus. A irmã Noêmia Miranda dos Santos, glória a Deus, ela diz. A diaconisa Márcia Avelino, usa-me, Senhor. Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. A irmã Eunice Fontana,
Glória a ti, Deus eterno, por louvar teu nome e exaltar o teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Geraldo Barros aplaude ao Senhor. A irmã Josenete Joaquim, ela diz glória a Deus. Aleluia. A diaconisa Gersonita França ouve essa oração cantada. Senhor, sonda, quebranta, transforma, enche e nos usa. Glória a Deus, glória a Deus. E aí vai aos irmãos, a Ana Maria, a Maria Luísa Brito, Inês Alves Lima, o irmão Minervino lá de Recife, a irmã Valdirene, ela diz, oh glória. A Jaide Bispo dos Santos diz glória a Deus. A Michele Schneider, glória a Deus. Tudo isso é porque o Espírito Santo está aí tocando no teu coração, não é verdade? A gente glorifica porque a gente sente tanta alegria que não tem outra forma de extravasar aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração, porque transborda o nosso coração e a gente glorifica, a gente exalta. Ouve-se o júbilo de todos os povos. É o povo de Deus se jubilando, se alegrando na presença dele. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, nosso alvo de likezinho aqui agora é de 100, né? Vamos passar de 100? Estou dando uma entradinha aqui só para ver. O meu tá batendo aqui na casa dos 90. Ainda faltam 10. Para que a gente possa fechar aqui o Aliança de Oração com pelo menos 100 likezinhos. Tá faltando aí ainda. Tem uns 10, 12 aí que precisam, tá bom? Vai lá para que a gente possa alcançar o nosso alvo. Lembrando que no bloco da manhã vamos colocar o nosso alvo aí de 200 likezinhos. Mas agora pela manhã faltam 10 aí ainda, por gentileza, entra lá, deixa o seu likezinho, tá bom? Para que a gente possa potencializar a nossa TV, a TV Viva Promessa. Eu gostaria de meditar com vocês hoje em 1 aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 54. Por gentileza, minha irmã, abra aí a sua Bíblia. Meu irmão, vai lá no seu aplicativo, abre lá, 1 aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 54. Um versículo que tem confortado os nossos corações de muitas formas, de muitas maneiras, em muitas oportunidades. E eu gostaria, nesta quinta-feira, de lembrar um pouquinho com vocês esta palavra gloriosa do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que diz assim, 1 aos Coríntios 15 e o versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado. E entrando no mundo por causa do pecado, a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, a morte, ela é considerada o rei dos terrores e é o último inimigo a ser vencido, é o último inimigo a ser aniquilado. Infelizmente, enquanto estivermos aqui, a morte vai alcançar a todos nós. A morte alcança a todos, sem distinção. A morte vai ceifando jovens, a morte ceifa os velhos, a morte ceifa grandes e pequenos, a morte ceifa ricos e pobres. A morte vai ceifar rei e vassalos, ela vai ceifar a vida de religiosos e ateus. Alcança a todos, sem distinção. E ela vai trazer sempre em sua bagagem muito sofrimento, muita dor. A morte vai arrancar gemidos e lágrimas de saudade de quem fica sentindo aquela dor da perda, aquele vazio de alma. Em alguns momentos, o desespero
a insegurança, o mundo desaba. A grande notícia, entretanto, a grande alegria que nós temos em contrapartida a todo esse cenário de caos, de dor e de sofrimento que a morte impôs à raça humana, é que a morte ela já foi vencida. A morte já foi vencida. Jesus, que veio a esta terra imaculado, nunca pecou, ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele conquistou a imortalidade para todos os salvos, para mim e para você. Portanto, agora, na sua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão, a morte não tem mais a última palavra. Pode dar glória a Deus? Isso, glorifica a Deus, minha irmã. Na tua vida, a morte não tem mais a última palavra. Não tem, meu irmão, na tua vida não. Você que está em Cristo, você que já foi ressuscitado espiritualmente, nós que já fomos transportados das trevas para a luz, nós que fomos vivificados em Cristo, a morte já não tem a última palavra. Não tem, glória a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo, a morte, ela foi tragada, ela foi destruída pela vitória de Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. Todo aquele que nele crê não morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus está aí no teu coração, meu irmão. O Jesus da Bíblia, o Jesus ressuscitado está aí, minha irmã. Está aí no teu coração, ele está aí, você está sentindo a presença dele agora, ele está aí alegrando o teu coração, está? Você está sentindo a alegria que ele te traz, a paz que ele te traz? Portanto, Jesus está aí, ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê, assim como você, minha irmã, todo aquele que nele crê, da mesma forma que você crê, meu irmão, já não morre eternamente. Passou da morte para a vida. Pode glorificar ao Senhor, pode dar glória a Deus, ele é digno. Isto é tudo obra da graça e da misericórdia de Deus. E porque Cristo ressuscitou e porque ele venceu a morte, todos aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão. Porque ele venceu a morte, todos aqueles que morreram em Cristo também vencerão a morte. Todos esses triunfarão sobre a morte. Como Jesus levantou do túmulo, como as primícias de todos aqueles que dormem, nós também receberemos um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, semelhante ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O túmulo de Cristo está vazio. O túmulo de Cristo está vazio. Como disse o anjo, ele não está aqui. Ele não está aqui. Agora, podemos dizer então que bem-aventurados são aqueles que desde agora esperam no Senhor, aqueles que agora descansam no Senhor. Agora nós podemos dizer que para nós o viver é Cristo. Para nós, como disse Paulo, o morrer é lucro, pois morrer é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É partir, estar dormindo em Cristo, aguardando a ressurreição dos justos, o que é incomparavelmente melhor. Assim como Cristo se levantou da morte, os que são de Cristo, na sua segunda vinda, ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos para a ressurreição da vida. O túmulo vazio de Cristo, meu irmão, o túmulo vazio de Cristo, minha irmã, é a garantia de que igualmente nós iremos também deixar para trás a nossa tumba fria. O poder da morte
foi destronado por Jesus Cristo e agora todos nós temos a viva esperança, vida eterna. Quanto ao futuro, a ressurreição de Cristo também é a garantia da nossa ressurreição. Nós, se estivermos vivos, venceremos a morte através da transformação, da glorificação de um corpo mortal para um corpo imortal. De um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Os que estiverem em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Portanto, quanto ao futuro, tanto a ressurreição quanto a glorificação, a transformação, é a garantia de que nós venceremos a morte de uma forma tal e definitiva. Então, porque Ele vive. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. E porque Ele vive, temor não há. Pode cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, temos vida. Porque Ele vive, a morte foi vencida. Porque Ele vive, uma eternidade à nossa espera. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Que Deus continue fortalecendo a tua jornada, meu irmão. Porque nós servimos um Deus que venceu a morte e tem palavra de vida decretada para cada um de nós. A esse Cristo honra e glória para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos à nossa oração. Vamos colocar diante de Deus os pedidos que chegaram hoje. Por gentileza, coloquem aí na tua agenda. Coloque aí no seu caderninho de oração, na sua caixinha de oração, tá certo? São os pedidos que chegaram hoje aqui. A irmã Maria Verinalda. Pastor Alessio, peço oração pela minha vida e pelos meus filhos, Débora e Melquisedeque. Também peço oração pelo meu esposo Cícero, conversão e libertação dos vícios e da incredulidade. A irmã Maria Socorro Conceição Barbosa. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Alessio e todos os intercessores. Agradeço as orações, meu sobrinho Gustavo. Deus abençoou com emprego. Glória a Deus. Que bênção, irmã Maria Socorro. Graças a Deus, um testemunho aqui da bênção na vida do Gustavo. O Cleiton Marcos. Pais e irmãos, peço oração por uma adolescente que se chama Maria Eduarda. Ela é progressista, se afastou da igreja e está sendo levada para o terreiro. Que o Senhor possa trazer ela de volta. Conte com as nossas orações. A irmã Aparecida Barcelos. Peço oração por minha saúde e minha família, principalmente pelo meu filho Jonathan. Ele está afastado do caminho do Senhor, precisando muito de libertação em todas as áreas da sua vida. Amém. A irmã Miriam Marques, a paz do Senhor, IAP de Vila Medeiros. Pastor, ore pela minha família. Deus abençoe. Obrigada. A família Santos, a paz do pastor Alessio e todos os irmãos. Peço oração pela diaconisa Angelita. Ela já começou a fazer químio vermelha. É mais agredida. E por mim. Amém. Pastor Elson Freire. Pastor Alessio, pastores e irmãos. Peço oração pelas nossas irmãs Socorro Monteiro, irmã Dulcirene, diaconisa Iracema Leal, diaconisa Eva Ferreira. Pastor Elson, conte com as nossas orações. Continuamos orando. E o irmão Elvésio Jesuíno Siríaco. Peço oração por William Lima, família de Buíque, Pernambuco, por saúde. Amém. Por gentileza, oremos todos. Deus eterno, muitíssimo obrigado por esta quinta-feira, tuas filhas, teus filhos, momento de adoração, momento de intercessão, momento de clamor por nossas vidas. Obrigado por ter vencido a morte e ter decretado vida sobre cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ter nos transportado das trevas para a luz. Obrigado, meu Deus, por ter colocado o nosso nome no livro da vida. E hoje temos a esperança da ressurreição daqueles que dormiram
e a transformação daqueles que estiverem vivos por ocasião do retorno do teu Filho. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque há uma eternidade à nossa espera. Eu oro por todos os pedidos que foram colocados aqui nesta manhã de quinta-feira. Meu Deus, toma conta da vida e da família da irmã Maria Verinalda. Toma conta da Débora, toma conta do Melquisedeque, toma conta do Cícero. Guarda esta casa, fortaleça esta casa, que sejam guardados e fortalecidos no teu caminho. Que esta família seja abençoada em nome de Jesus. Meu Deus, colocamos diante de ti, em gratidão, a vida do Gustavo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor o abençoou com o emprego, abriu uma porta, porque o Senhor é o Deus que abre portas, é o Senhor que cuida dos teus filhos, é o Senhor que atende às orações e vai abençoando tua igreja. Obrigado, meu Deus, que o Gustavo possa ser fiel no trabalho, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, que ele continue sendo bênção nas tuas mãos, continue guardado por ti, sendo fortalecido na jornada. Bênção na vida dele, bênção na família dele, abençoados no nome e para a glória de Cristo. Meu Deus, colocamos a Maria Eduarda diante de ti. Livra ela. Ela precisa de libertação. Eu oro, meu Deus, porque a tua palavra diz que nós expulsaríamos os demônios. Vidas que estão sendo escravizadas, direcionadas, meu Deus, para a escravidão de antes. Eu oro, meu Deus, para que teu Espírito Santo traga iluminação à mente dela, que ela entenda o teu chamado, que ela não seja seduzida pelas trevas, mas que ela seja firmada no caminho da luz. Seja abençoada em Cristo, para a glória do Senhor. E eu oro ainda, meu Deus, colocando diante de ti o Jonathan, que da mesma forma o Jonathan seja alcançado por ti. Unimos a nossa oração, a oração da irmã Maria, da irmã Aparecida Barcelos, para que o Jonathan seja liberto, que ele seja orientado, que ele seja fortalecido no teu caminho. Sobre ele a tua bênção, em nome do teu Filho, para a glória do teu Filho. Olha, meu Deus, para a irmã Miriam Marques, toma conta dela, toma conta da vida dela, toma conta da família dela. O Senhor sabe, meu Deus, quais são as dificuldades, as barreiras que chegaram, mas o Senhor é poderoso para fortalecer e para dar vitória. Estendemos nossas mãos para abençoar esta casa, esta família. Deus, nós oramos para que os teus olhos permaneçam fixos sobre eles, que as tuas mãos permaneçam estendidas nesta família, que todos os obstáculos sejam superados, que toda a obra do mal que se levanta seja desfeita, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Nós abençoamos em nome de Jesus. Pai, colocamos diante de ti ainda a irmã Socorro Monteiro, lá em Santarém, no Pará. Colocamos a irmã Dulcirene, colocamos a diaconisa Iracema Leal, lá em Santarém, no Pará. Sossega o coração da tua filha. O Senhor é poderoso, Deus. O Senhor é glorioso, Deus. Que os resultados surpreendam positivamente, que os resultados dos exames surpreendam positivamente o coração da diaconisa Iracema. Sobre ela sopre teu Espírito. Sobre a irmã Maria Socorro Monteiro sopra o teu Espírito. Sobre a Dulcirene sopra o teu Espírito. Sobre a diaconisa Eva Ferreira sopra desse mesmo Espírito, meu Deus, tranquilizando o coração delas, fortalecendo a vida delas, guardando neste momento em que a fé está sendo provada, tanto elas quanto seus familiares, esposos, filhas e filhos. Nós levantamos nossa mão, são centenas de intercessores orando nesse instante, meu Deus, por todos eles. Colocamos diante de ti todos, em nome de Cristo, a tua bênção, a tua cura e os teus milagres. Que toda enfermidade seja desfeita nesse instante, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Pai, coloco ainda
o Ilani, diante da tua presença. Toma conta dele, toma conta do irmão Ilvécio, toma conta desta família lá em Buíque, em Santa Catarina, lá em Pernambuco, na Convenção Nordeste Oriental. Alcance, meu Deus, esta casa, alcance esta vida, alcança, Senhor, Tu és poderoso. Nós unimos a nossa oração, a oração do irmão Ilvécio, para que o Vilani receba a Tua bênção, receba a Tua cura, receba a Tua paz. Sejam todos abençoados. Paz eterno, em nome do Teu Filho. Tua bênção sobre todos que estiveram conosco no Aliança de Oração desta quinta-feira, aqueles que estarão no decorrer deste dia. Tua bênção sobre todos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Pode dizer amém comigo? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do Aliança de Oração desta quinta-feira. Muitíssimo obrigado pela presença. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Por gentileza, tire um tempinho ainda hoje. Entre lá no nosso site amigosdamissão.org. Seja também um amigo da missão. Você pode contribuir financeiramente para a TV Viva Promessa utilizando o seu cartão de crédito. Pode fazer uma transferência bancária, usar um boleto bancário. A gente envia aí para a tua casa um boleto bancário no valor que você estipular e no período que você estipular, tá certo? Caso ache mais prático, pode fazer também um Pix. Olha aí nosso Pix. sou@amigosdamissão.org. Qualquer informação, aproxime aí a câmera do seu celular aqui, ó, no nosso QR Code, e você terá todas essas informações aí na tela do seu celular. Lembrando que a sua contribuição, ela pode ser feita lá no banco também. O banco é o Bradesco. A agência é 0099 e a nossa conta corrente 0024-226, dígito 8. Tá bom? Vou repetir. Bradesco, agência 0099, conta corrente 0024-226, dígito 8. Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado, por gentileza. Fechemos os nossos olhos e seremos todos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam com todos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Uma excelente quinta-feira para todos nós. Amanhã, se o Senhor nos permitir, a partir das 8 horas, estamos de volta. Aguardamos todos vocês. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Fiquem com Deus. Olá, graça e paz, eu sou o pastor Eleilton e eu quero apresentar para você a série de lições do quarto trimestre de 2023, que tem como título A Mensagem da Cruz. Para aqueles que participam da escola bíblica na Igreja Adventista da Promessa, pelo menos nesses últimos 20 anos, sabem que no último trimestre de cada ano já é tradicional que nós estudemos um tema doutrinário ou teológico. No último trimestre de 2022, nós estudamos uma lição com o tema O Deus das Alianças, onde abordamos sobre os principais temas do Antigo Testamento. Agora, em 2023, a lição bíblica A Mensagem da Cruz tem como proposta abordar os principais temas teológicos do Novo Testamento. Lá em 2022, nós estávamos mergulhando em temas da teologia bíblica do Antigo Testamento. E agora, em 2023, nós vamos mergulhar em temas da teologia bíblica do Novo Testamento. E, novamente, eu quero me valer aqui da definição de um professor de teologia bíblica chamado Landon Jones. E
ler a definição que ele dá para a teologia bíblica. Se você já tem a sua lição ou quando adquirir, você vai encontrar isso na apresentação da sua lição. Ele diz que a teologia bíblica é uma disciplina que visa expor de maneira clara e organizada o que o Novo Testamento diz a respeito de Deus. Na parte final, ele diz que essa disciplina ela tenta ou busca preservar o significado da mensagem original e permite que essa mensagem seja ouvida e compreendida pelo leitor atual. Então, a teologia bíblica do Novo Testamento interpreta os conteúdos bíblicos presentes nos textos do Novo Testamento para que o leitor do nosso tempo consiga compreendê-lo. Ela lida tanto com a interpretação desses textos e também com a aplicação, como nós podemos viver diante destas verdades. Os autores da lição bíblica desse trimestre se esforçaram nesses dois exercícios, tanto de interpretar o que o Novo Testamento diz a respeito do tema que está sendo estudado e também, na parte final da lição, fazer uma aplicação em cima daquele tema para o dia que nós estamos vivendo hoje, para os dias atuais. Você vai ver que nessa lição sempre nós vamos examinar o tema à luz do Novo Testamento, depois nós vamos dar uma recuada para ver o que o Antigo Testamento já dizia sobre esse tema e concluir com a nossa aplicação e com o nosso desafio semanal. Porque o tema A Mensagem da Cruz, como título dessa lição, como título dessa série, que vai falar sobre os temas teológicos do Novo Testamento, porque a cruz está no centro da fé cristã. A cruz está no âmago da fé que nós abraçamos. É o evento central do Novo Testamento, do plano redentivo de Deus, e é muito importante que todos os cristãos conheçam o que significou esse evento, quais foram as consequências, os benefícios que esse evento trouxe para cada um de nós. Nessa lição bíblica, você vai encontrar esses temas e nós exploraremos uma vez mais esse que foi o evento central do Novo Testamento. Nossa oração é que essa série de lições seja edificante para a sua vida, para a sua família e também para que Deus use cada professor que estará ministrando essas lições bíblicas e todos aqueles que estarão estudando com a lição e com a Bíblia esses temas tão importantes do Novo Testamento. Deus abençoe a sua vida e bons estudos. Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? No programa de hoje nós vamos falar sobre finanças para casais. Então já vai chamando seu cônjuge aí, sentar no sofá, comer aquela pipoquinha e assistir o programa para aprender que casais inteligentes enriquecem juntos. Casais inteligentes crescem juntos. Então esse tema é muito importante. Já vai compartilhando com seus amigos casais e vamos juntos para mais esse conteúdo. Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Interessante que a palavra de Deus ela mostra que é melhor serem dois do que um. Andarmos em grupo, em conjunto, em parceria, ela traz muito mais resultados. Infelizmente, muitos casais eles se casam e vivem suas vidas individualmente, como se fossem solteiros ainda ou fossem pessoas individuais, e estão perdendo o potencial que um casal tem de conseguir e conquistar muito mais rapidamente, porque agora são dois e não mais um. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes 4, de 9 em diante, olha só, presta atenção, melhor é serem dois do que um, porque melhor paga tem do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só corpo, como se aquentará?
Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Olha só como que a palavra de Deus ela tem ensinamentos sábios, né? Que estando 2 juntos é muito melhor do que estarmos sozinhos. Então nós precisamos aprender algumas lições financeiras sobre casais e talvez você vai dizer, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas eu quero te dizer que mesmo você concordando ou não, é uma realidade. Quando você obedece esses princípios, a sua vida financeira como casal, ela é mais vitoriosa, ela é mais plena, ela é mais realizável. Existe a probabilidade muito maior de vocês realizarem coisas extraordinárias juntos. Tudo isso que a gente fala aqui no programa Mais Valor tem a ver com nossa mentalidade. Tem programa aqui que eu mostro a mentalidade de Jacó, de Esaú, eu falo da mentalidade rica, classe média e classe rica. Na verdade, não estou falando de dinheiro, estou falando de mentalidade, porque quando muda a sua mentalidade, muda o seu jeito de pensar, a sua vida muda. A própria palavra de Deus vai dizer que assim como você pensa, assim você é. Ou seja, assim como você imagina na sua alma, na sua essência, aquilo que você acredita como verdade, assim é. Então, dá uma olhadinha nos seus resultados, como eles estão. Estão ruins? Então, alguma coisa está errada na vida. Não adianta você lutar contra resultados. O próprio Jesus disse que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Quais são os seus frutos? Olha para a sua conta bancária hoje. Tem dinheiro lá? Tem reserva de emergência? Tem dinheiro para aposentadoria? Você está aplicando, pensando no futuro? Você tem a sua casa própria? Você tem o seu carro? Você tem estabilidade financeira? Olha para os seus frutos, olha para os seus resultados. Eles vão te dizer como é a sua vida. Então, se você precisa de educação financeira, para de reclamar, para de dizer que eu estou cheio de ouvir esses conteúdos. Não, muda a sua vida, muda a sua mentalidade e a sua vida também vai ser transformada. E aí, pensando em tudo isso, porque um dia eu também tive uma mentalidade muito pobre, muito fraca, mas Deus transformou a minha mentalidade e a partir disso os meus resultados foram melhorando cada vez mais. Interessante um comentário que eu vi em uns vídeos meus, alguém perguntando, pastor, você é rico? E eu quero te dizer que eu sou rico. Eu sou rico, abundante, porque tudo que Deus me deu, eu sou grato. Você também é rico. O maior erro do ser humano é dizer, eu quero ser rico. Você não precisa querer, você já é. Você é filho amado de Deus, você é imagem e semelhança do Criador, você já é rico. Então, declare com todas as suas forças, eu sou rico sim, eu sou rico sim. Eu sou rico, abundante, transbordante e quero ser cada dia melhor para glorificar mais o nome de Deus. Então eu nunca vou dizer que sou pobre, eu sempre vou dizer que sou rico, independente da minha situação financeira, independente da minha conta bancária, independente do carro que eu dirija, independente da minha casa, eu sempre vou dizer que sou rico, porque eu tenho o olhar e a mente de Cristo. Eu consigo enxergar que Deus é o meu dono, que Deus é o meu Senhor, e não só isso, que Ele é o meu Pai. E por que eu não seria rico tendo um Pai muito rico e muito abundante? Então você também, para de dizer eu quero ser rico, você já é rico. Agradece a Deus pela riqueza que Deus já te deu. Vamos para o quadro e eu vou te mostrar como casais inteligentes enriquecem juntos. Vamos lá então. Finanças para casais. Primeiro ponto, comunicação aberta. Um casal precisa se comunicar. Sem comunicação, o casal não vai crescer, não vai prosperar em todas as áreas. Sexualmente, o casal precisa conversar, precisa ter diálogo. Familiarmente, para lidar com os familiares, a família dele, a família dela, para lidar com a sociedade, é preciso comunicação. Na sua espiritualidade é preciso comunicação e na sua vida financeira é preciso uma comunicação aberta. O que acontece? Eu já vi isso. Eu não estou dizendo coisas que eu pensei da minha cabeça, não, coisas que eu vi. Eu vi um homem, um esposo endividado com vários bancos, endividados com agiotas, e ele não falava para a esposa e nem para os filhos que ele estava nessa situação. Ele queria manter o status de provedor, de mantenedor,
Ele não baixou o nível financeiro da família. Por quê? Porque ele não queria abrir isso para a família. E eu estou dizendo, se você não abrir a sua situação financeira para a sua família, você não vai sair desse buraco. Porque a sua família não tem bola de cristal para adivinhar que você está em situação difícil. Isso serve para ambos os casos, porque você tem a sua dificuldade financeira. E por que não compartilhar o que a Bíblia está dizendo? Que você é mais forte se você compartilhar com a sua esposa. Ela vai te ajudar, seus filhos vão te ajudar. É sentar ali na sala e dizer, olha, a situação está assim. A gente não pode mais pagar esse plano de saúde, a gente não pode mais pagar essa escola, filho, você vai ter que ir para uma escola pública, fazer os ajustes necessários e todo mundo se unir. Todo o mundo se unir para vencer as dificuldades. Então é preciso ter comunicação aberta, nada escondido, nada oculto. Não pense em preservar sua esposa, seu esposo de uma dívida que você fez. Ele vai ficar bravo, ela vai ficar brava. Não importa, fale. Comunique, a verdade sempre nos liberta, a verdade sempre nos liberta. Segundo, orçamento único. É muito difícil, tem casais que têm orçamentos divididos. Ele tem orçamento dele, ela tem orçamento dela. Vocês não conseguem nem administrar um orçamento, quanto mais dois. Imagine, 2 orçamentos, mais dificuldade. Cada um tem seu sonho, cada um tem seu plano, cada um gasta do jeito que quer. Errado. Orçamento único. Ele ganha 3 mil, ela ganha 3 mil, junta tudo, vocês têm 6. É isso que a palavra está dizendo. Juntos você tem maior paga, maior salário. Vocês não têm 3 e 3, vocês têm 6. E com 6 vocês podem ir muito mais longe. Vocês podem alcançar muito mais resultados. Porque se cada um tem o seu orçamento, cada um tem seu plano. Ele tem o plano de comprar um carro, ela tem o plano de reformar a casa. E aí ela está juntando para reformar a casa, ele está juntando para arrumar um carro. E aí nem ele compra o carro, nem ela compra a casa. Ele se endivida com o carro, ela se endivida com a casa e ambos vão para o buraco. Olha, orçamento único, junta tudo, faz um orçamento só. É tudo nosso, é tudo nosso. Esse negócio, ele paga a conta de água, ela paga a conta de luz, ele paga a faculdade, eu pago, e o que sobrar cada um se vira. Não, junta tudo, paga as contas, equilíbrio, orçamento único. Essa é a dica. Coloca aqui no comentário, eu sei que muita gente não vai concordar, tem gente, eu uso do meu jeito dá certo. Dá certo? Quero perguntar para sua esposa se está dando certo. Quero perguntar para o seu esposo se está dando certo. Se está dando certo, coloca aqui no comentário. Está dando certo separado. Eu quero ver. Terceiro, poupar juntos. Se o orçamento é junto, poupar tem que ser juntos também. Os dois vão juntar para o futuro da família. Vocês querem viver para sempre. É esse o conceito cristão, que eu caso com alguém que eu vou viver para sempre. E tudo que a gente tem é conquistado juntos. E nós vamos poupar juntos. Não tem isso, a poupança dele, a poupança dela. Não, todos têm que poupar juntos. Quarto, gastos individuais. Claro, vocês têm um orçamento único, mas tem gastos individuais. A mulher tem suas necessidades ali, de ir num salão de cabeleireiro, de fazer as suas coisas, de comprar suas roupas. O marido também tem os seus desejos de comprar as suas coisas. Então, existe dentro desse orçamento único uma parte para a mulher gastar com o que ela precisa e o marido também. Isso precisa ser respeitado, ok? Apesar de vocês serem vocês têm individualidades, têm sonhos diferentes. Então, existe uma parte, sim, que vai ser trabalhada para suas individualidades. Então, é preciso, dentro desse orçamento, estabelecer as nossas individualidades, ok? Quinto, decisões juntos, decisões financeiras juntos. Vamos comprar um carro, será à vista? Vamos nos programar para comprar à vista? Será a prazo? A gente sabe que se for a prazo, a gente vai pagar 2, 3 carros. Vai ser num plano planejado de um consórcio? O que vai ser? Nós precisamos tomar as decisões juntos, porque se der errado, os dois combinaram, não vai ter briga. Se der bom, os dois vão apertar a mão e dizer, olha, nós somos show, nós vamos juntos. Então, decisões financeiras
muito de projetos altos, precisam ser decididos juntos, porque sempre haverá aquele equilíbrio. Às vezes ele vai estar mais no emocional, ela vai estar mais na razão, e ela vai colocar ele no chão, vem aqui, olha, é assim. Ou o contrário, então um vai ser emocional, o outro vai ser razão, e esse equilíbrio vai fazer com que as decisões sejam mais justas, mais ajustadas entre o casal. Não estou dizendo que todas as decisões tomadas juntas vão dar certo, porque às vezes as decisões juntas também dão errado, mas se der errado, estamos juntos. Estamos juntos, deu errado, a gente combinou, tá tudo em ordem, diferente do marido tomar uma decisão sozinho, ela tomar uma decisão sozinha, e se der ruim, vai dar briga, vai dar confusão. E por último, revisem o orçamento. O orçamento não é feito uma vez na vida e depois não se faz mais. Não, revisem o orçamento, pelo menos de 3 em 3 meses, dá uma revisada nisso tudo aqui, para que vocês tenham os ajustes necessários. Gostaria que vocês, casais, colocassem aqui no comentário o que vocês acharam disso, coloque suas opiniões, coloque outras dicas que vocês fazem, porque vai ajudar outros casais que não fazem o que vocês estão fazendo, e assim a gente cria uma comunidade cristã que se ajuda uns aos outros a crescerem e prosperarem juntos. Tá joia? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado, espero que tenha aberto a mente para que você enxergue possibilidades aí, conversa com o seu casal, e se tiver que fazer alguns ajustes, não briguem, tá? Não criem confusão, mas estejam dando as mãos para seguirem para o mesmo rumo. Imagine vocês dois, né? O casal remando, um remando para frente, o outro remando para trás. Vocês não vão sair do lugar. Ou só um dos dois remando e o outro vendo o celular, né? Um só remando, e aí o barco vai ficar girando. Então os dois precisam remar na mesma direção, no mesmo propósito, no mesmo caminho. E é assim que casais inteligentes enriquecem juntos, e eu quero orar por vocês nesse momento. Pai, em nome de Jesus, abençoe esses casais que estão aprendendo a crescer e prosperar, que estão aprendendo a enriquecer juntos, Senhor, a ouvir os conselhos da Tua Palavra, que nos diz que melhor sermos 2 do que 1. Senhor, temos maior paga, temos mais benefícios, temos a cooperação, temos a ajuda, e aí podemos exponencializar os nossos resultados para a glória do Teu nome. Ajude cada um desses casais e que seja a bênção do Senhor sobre eles hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Assista aqui toda a playlist do programa Mais Valor. Tem muitos programas legais, interessantes, muita dica, muita mudança de mentalidade e muita riqueza do alto para a vida de cada um de nós. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Graça e paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Célia Beltrán, sou a responsável pelo CETAP, que é o Centro de Estudos Teológicos da Igreja Adventista da Promessa. E eu tenho uma missão, pedir a ajuda de vocês em oração, porque temos um projeto missionário que será realizado entre os dias 25 a 31 de outubro, e temos a intenção de evangelizar, de fazer algumas tarefas missionárias em algumas cidades, como a cidade de Montevidéu, no Uruguai, a cidade de Lima, no Peru, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e Oberá, na Argentina. Nós contamos com as suas orações, e outras informações você poderá receber através da TV Promessista. E seja missionário também.
nos ajude orando e colaborando com a gente. Muito obrigada. Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para te dar uma dica super interessante. Você já deve conhecer o Amigos da Missão. Agora, existe um modo mais rápido e mais fácil mesmo, de ajudar o Amigos da Missão. É o Pix. Basta você entrar no aplicativo do seu banco, acessar a opção Pix e colocar a chave sou@amigosdamissão.org. Dessa forma, a sua contribuição cai em questão de segundos. É muito importante que nas observações você coloque o seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Afinal de contas, o Amigos da Missão é feito por mim e por você. Pronto, agora você já é um amigo da missão. Para facilitar ainda mais as suas próximas doações, basta cadastrar a chave Pix no seu aplicativo. Agora você já faz parte do time Amigos da Missão. Viva a promessa! Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos começando no programa de hoje uma nova temporada no programa Texto e Contexto. Nós vamos falar sobre alguns textos difíceis durante as segundas-feiras desse mês. E para começar essa nova temporada de programas, nós vamos abordar o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, texto que apresenta a parábola do rico e Lázaro. Mas antes de nós falarmos sobre esse texto, falarmos sobre essa parábola, eu gostaria de desafiar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam abençoadas com o programa Texto e Contexto, com o conteúdo que é gerado nas nossas programações. Vamos lá? Eu queria, num primeiro momento, não sei se você tem condições de acessar aí a sua Bíblia, ou a Bíblia física, ou o smartphone, enfim, fazer a leitura desse texto, a leitura dessa parábola de Lucas, capítulo 16, que é a base para esse nosso primeiro programa sobre textos difíceis. Essa parábola, ela diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão lhe respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos.
deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois bem, essa é mais uma das parábolas que Jesus costumava contar durante o seu ministério, né? Jesus contou muitas parábolas durante o seu ministério. Tem um texto no Evangelho de Marcos que diz que com muitas parábolas Jesus ensinava o reino de Deus, e chega a dizer que ele nada dizia, nada ensinava sem contar uma parábola. Então Jesus gostava de contar histórias para ilustrar o seu ensino, para tornar claro aquilo que ele ensinava e comunicava para as pessoas. E entender o que é parábola é importante para esse nosso estudo de hoje, para a proposta que a gente tem no estudo de hoje, de interpretar esse texto de Lucas capítulo 15. Nós precisamos ter um entendimento correto do que é parábola, o que pode ser considerado uma parábola. Então, é importante saber no primeiro momento que a palavra grega parábola, né, ou parabolé, ela significa literalmente comparação ou lançar para o lado. Se você pegar a palavra grega parabolé e as duas palavras que formam essa palavra, nós teremos literalmente essa ideia. Ao lado, lançar para o lado, atirar para o lado. Porque é exatamente isso que a parábola faz. A pessoa está ministrando certo ensino para o seu grupo de ouvintes e ela quer ilustrar esse ensino. Então, o que ela faz? Ela atira para o lado. Ela abre, como se ela abrisse uma janela aqui do lado, para ilustrar aquilo que ela está ensinando. Então, isso é a parábola. É você abrir uma janela ao lado. Então você conta uma história, terminou de contar a história, volta para o ensino central. Então você extrai aqui a verdade central e retoma aqui aquele ensino que você estava ministrando. Então Jesus era mestre em fazer isso. Jesus era mestre em atirar para o lado e abrir janelas para contar histórias que ilustravam o seu ensino. Então, a parábola é esse tipo de narrativa colocada ao lado de uma certa verdade espiritual para fins de comparação. A parábola contém uma verdade central e todos os detalhes de uma parábola sempre vão corroborar para elucidar essa verdade central. Você nunca interpreta a parábola examinando e procurando significados escondidos em cada detalhe da parábola, porque ela tem uma verdade central. Se você ficar se preocupando com todos os detalhes, você acaba perdendo a verdade central da parábola ou interpretando de maneira incorreta a parábola. Então, não nos esqueçamos, o texto em questão é uma parábola. Aliás, é uma parábola que está dentro de um trecho do Evangelho de Lucas em que Jesus vem contando parábolas. Ele vem contando parábolas. Ele contou a parábola da ovelha perdida, ele contou a parábola da dracma perdida, e aí destaquei aqui essas três parábolas, que são parábolas um pouco maiores, né, que nós temos nos capítulos 15 e 16 de Lucas, que é a parábola dos dois filhos, ou, como é mais popularmente conhecida, a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador esperto e a parábola do rico e Lázaro. Então, assim, são muitas parábolas que nós temos nesses dois capítulos do Evangelho de Lucas. São várias dessas histórias que Jesus decidiu contar para elucidar os ensinos que ele estava ministrando para as pessoas aqui, muito provavelmente os ensinos que ele estava dirigindo para um grupo de religiosos de sua época, que eram os fariseus. É possível perceber, pelo contexto dessas parábolas aqui, que Jesus está conversando com os fariseus, e Jesus está dirigindo esses ensinos presentes nessas parábolas para os fariseus. Isso é verdade no que diz respeito às parábolas de Lucas 15,
e também é verdade no que diz respeito às parábolas presentes em Lucas capítulo 16. O conteúdo da parábola do rico e de Lázaro aparentemente fazia parte de histórias que eram contadas na época do Senhor Jesus. Esses termos que são usados, que aparecem nessa parábola, por exemplo, a expressão seio de Abraão, fazia parte daquilo que era ensinado na época de Jesus, inclusive que estava presente no próprio Talmud. Então, Jesus provavelmente se utiliza de uma dessas histórias que eram contadas na sua época para elucidar um ensino, para ensinar uma verdade. Então é importante lembrar, nós estamos diante de uma parábola e não de um fato que realmente tenha acontecido, né? A parábola dos dois filhos ou do filho pródigo mesmo, né? Muita gente acha que aquela era uma história real. Jesus está contando uma parábola, aquilo realmente não aconteceu. Ele criou uma história para elucidar uma verdade, assim como nós temos aqui também uma história que circulava lá, que não é uma história que realmente aconteceu, mas que era uma história que foi criada para expressar uma verdade. E que verdade é essa? E como interpretar a verdade presente nessa história dessa parábola de Lucas capítulo 16. Bom, primeiro, por que esse é um texto de difícil interpretação? Porque muitas pessoas utilizam esse texto de Lucas 16, essa parábola do rico e Lázaro, para ensinar algumas verdades sobre a vida no além, sobre a vida pós-morte. Muita gente usa essa parábola exatamente para isso. Usa essa parábola para dizer que existe vida consciente após a morte. E depois da morte, seres humanos vão para outra dimensão, assim como na parábola. O rico da parábola foi para o Hades para ser atormentado, e o pobre da parábola, o Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, foi para os braços de Abraão, para um lugar de descanso, isto é, para o céu. Então, muitos utilizam-se dessa parábola para dizer exatamente isso. Existe vida pós-morte, uma vez que os seres humanos morrem, eles vão para outra dimensão, ou estão sendo torturados no Hades, no inferno, ou estão desfrutando das delícias no seio de Abraão, num lugar de delícias, né, no paraíso. Então, esses são alguns ensinos que são extraídos à luz da leitura dessa parábola. É muita gente que defende a existência presente de um inferno de fogo. Um dos principais textos é esse. Pode perceber, se você já assistiu alguém defendendo a existência de um inferno de fogo presente, é bem possível que a pessoa tenha se utilizado da parábola do rico e Lázaro para tentar provar, para tentar convencer você que existe um inferno de fogo no presente. E hoje tem um lugar, noutra dimensão, em que as almas daqueles que morreram sem Cristo estão sendo torturadas, estão sendo atormentadas nesse lugar de sofrimento. Tá? Mas será mesmo que essa parábola pode ser interpretada dessa maneira? Será mesmo que essa parábola pode ser interpretada para defender a existência do inferno como um lugar de tormento, um lugar de pessoas sofrendo constantemente, dia e noite? Pois bem, nós entendemos que não. Nós entendemos que usar esta parábola dessa maneira é usá-la de maneira ilegítima, é ir além daquilo que a Bíblia Sagrada ensina, é ir além da doutrina de Cristo, para usar aqui uma expressão do apóstolo João em uma de suas cartas. Então, por que nós não podemos concordar com essa interpretação extraída dessa parábola? Porque nós não podemos, primeiro, interpretar parábolas de maneira literal e utilizá-las para formular doutrinas. Como nós dissemos há pouco, parábolas são escritas para expressar
uma verdade. Então, pegar os detalhes de uma parábola para formular uma doutrina é algo um tanto quanto temerário, é algo um tanto quanto perigoso. Então, nós não podemos concordar nem em fazer isso com essa parábola, nem com qualquer outra parábola da Escritura Sagrada, porque parábolas contêm uma verdade central. E se tem algum detalhe ali, é para elucidar essa verdade central. E existem vários estudiosos, inclusive vários teólogos, que concordam que a parábola não poderia ser utilizada para ensinar nada sobre o estado dos mortos, né? O Lédio, por exemplo, diz que essa história era provavelmente uma parábola de uso corrente no pensamento judaico e não tenciona ensinar coisa alguma acerca do estado dos mortos. Tá? Além dele, um outro teólogo bastante conhecido no Brasil, o Russell Shedd, numa nota de rodapé, diz que esta parábola não deve ser interpretada como fonte de informação sobre a vida no além. E William Smith, Dr. William Smith, diz que é impossível firmar a prova de uma importante doutrina teológica numa passagem que reconhecidamente é abundante em metáforas judaicas. Então, todos eles, no mínimo, dizem que essa parábola não poderia ser uma base para se fundamentar uma doutrina sobre a vida pós-morte, para encontrar informações sobre o que acontece com uma pessoa pós-morte, exatamente porque é uma parábola, exatamente porque está cheio de metáforas judaicas nessa parábola, então seria complicado fazer isso. Além disso, uma interpretação literal dessa parábola, ela nos levaria a doutrinas bastante estranhas. Talvez por isso esses teólogos que nós citamos aqui, que são teólogos que acreditam na imortalidade da alma, mas eles dizem que essa parábola não pode ser utilizada para defender vida pós-morte ou esse estado intermediário, porque se levada literalmente ao pé da letra, essa parábola teria ensinos bastante estranhos, né, que nem mesmo eles concordam. Por exemplo, à luz do que essa parábola diz, céu e inferno são bem próximos, né? Porque nós temos na parábola pessoas que estão no inferno, no Hades, no lugar de tormento e de sofrimento, pessoas que estão no céu, no seio de Abraão, e elas estão conversando. Então é possível então que alguém que esteja no inferno converse com alguém que está no céu. É tão próximo que dá para ouvir a voz um do outro, né? Então céu e inferno seriam lugares bem próximos um do outro. Nós temos também aqui na parábola uma alma sentindo sede, né? Como assim uma alma sentindo sede? Porque uma das coisas que o rico da parábola pede para Abraão, quando começa a conversar com ele, é que Abraão tenha misericórdia dele e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a língua, porque ele está sofrendo muito naquele fogo. Então, ele está querendo ali um pouco, uma gota d'água, né? Um pouco de água na sua língua para refrescá-lo daquele sofrimento. Isso por si só já é um tanto quanto estranho, né? Como alguém que está sendo queimado num fogo, alguém que está sofrendo num fogo, sofrendo tormento num fogo, está conversando e tem essa impressão de que um pouquinho de água na língua vai refrescá-lo. O que é uma gota d'água na língua diante de alguém que está sofrendo, está sendo queimado no fogo? Quem está no céu pode ajudar quem está no inferno? Esse seria um outro ensino se interpretada de maneira literal essa parábola, porque a pessoa está no inferno e está pedindo ajuda para quem está no céu. As crendices populares dos judeus estavam corretas, né? Como eu disse, isso aqui era uma história que era contada na época de Jesus pelos judeus, né? Inclusive, nessa história,
nessas crendices populares, quem está na porta do céu, né, recebendo os salvos, é o próprio Abraão. Por isso que até o nome é seio de Abraão, né? Abraão é o pai da nação, né? Deus começou o povo de Israel a partir de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Então há um apreço muito grande pelo nome de Abraão, e aí se diz então que Abraão estaria na porta do céu, do paraíso, recebendo todos aqueles que foram salvos por Deus. Então será mesmo que na porta do céu nós teremos Abraão recebendo as pessoas? Abraão seria uma espécie de mediador, né? É curioso, porque a pessoa que está no inferno, ela tá pedindo ajuda para Abraão fazer o meio de campo, para Abraão conversar com o Lázaro e pedir para o Lázaro ajudar esse rico que está no Hades. Então veja que coisa mais estranha, né? Onde que a Bíblia Sagrada ensina uma coisa dessa? Onde que a Bíblia Sagrada ensina que Abraão está na porta do céu, que há comunicação entre inferno e céu, que existe um inferno de fogo presente e que você pode contar com a ajuda e com a mediação de Abraão para ter algum tipo de ajuda se for para o inferno. Uma outra coisa que essa parábola ela poderia sugerir também, se interpretada literalmente ao pé da letra, como muitos querem fazer, é que mortos podem interferir na vida dos que estão vivos, porque veja, o rico pede para Abraão para que alguém avise. Eu suplico para pai Abraão, manda o Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham para esse lugar de tormento. Então, mortos podem interferir na vida dos que estão vivos? Então, como assim esse rico está pedindo para que Lázaro, né, alguém que em tese já morreu, para que ele volte e se comunique com pessoas que ainda estão vivas, né, para que de repente o futuro delas mude, né? Então é estranho, é muito estranho ser interpretada literalmente. Onde é que a Escritura Sagrada defende essa ideia de que mortos se comunicam com os vivos, de que mortos podem dar aviso para aqueles que estão vivos, né? E outro, uma pessoa pode ser salva pelo simples fato de ser pobre, porque à luz da parábola, parece que o pobre, o Lázaro, ele foi salvo pelo simples fato de ser pobre. Abraão diz para o rico, olha, Lázaro sofreu a vida toda, Lázaro foi pobre a vida toda, durante a vida toda você recebeu coisas boas, e o Lázaro só sofreu. Agora é a hora dele ser consolado e de você sofrer um pouco, né? Então, na vida na terra, você tinha riquezas, na vida na terra, você tinha coisas boas, mas agora, e o Lázaro não, o Lázaro só tinha coisas más, agora é a vez dele, é a vez do Lázaro receber coisas boas e você sofrer um pouco. Então, assim, parece que o Lázaro está ali pelo simples fato de que durante a vida ele sofreu, durante a vida na terra ele foi pobre, então agora ele precisa sofrer um pouco, então a pessoa está no céu pelo simples fato de ser pobre. E aí o contrário, de repente, poderia ser verdadeiro também. Aqueles que foram ricos e que desfrutaram de coisas boas na terra vão para o inferno para ser atormentada, para sofrer um pouco pelo simples fato de serem ricas. Então, veja o quanto é estranha, o tanto de doutrina estranha e complicada que a gente pode acabar extraindo dessa parábola se a gente cair nessa armadilha de tentar ler essa parábola de maneira literal e dizer que ela precisa ser interpretada ao pé da letra, como muitos fazem para defender a existência de um inferno de fogo. Então, assim, não dá para fazer isso, tá? Não dá para fazer isso. Além disso, nós não podemos desprezar regras hermenêuticas. A Bíblia explica a Bíblia. Essa é uma regra hermenêutica importante. A Bíblia explica a Bíblia. Nós precisamos, se a gente tem dúvidas sobre algum texto da Escritura Sagrada, nós precisamos buscar informações a respeito desse texto para elucidar a interpretação desse texto na própria Bíblia Sagrada.
Então, existem outros textos da Escritura que tratam desse assunto e que podem jogar luz sobre o assunto e me ajudar a ter uma compreensão melhor a respeito desse tema. Esse é o exercício que a gente precisa procurar fazer. O todo explica a parte, não a parte toda. Então, eu não posso interpretar toda a Escritura à luz de um único texto. Eu preciso ler toda a Escritura e toda a Escritura precisa me dar subsídio para interpretar essa parte, para interpretar esse trecho da Bíblia Sagrada. Então, o que o todo da Escritura diz sobre a vida pós-morte, sobre o estado intermediário? A Bíblia como um todo ensina um estado intermediário consciente? Não, a Bíblia Sagrada não ensina um estado intermediário consciente. De acordo com a Bíblia Sagrada, as pessoas que morreram, elas estão dormindo, elas entraram num estado de inconsciência e elas permanecerão ali nesse estado, sem fazer projetos, sem ter sonhos, elas ficarão nesse estado até o dia do retorno do Senhor Jesus, quando ressuscitarão, no caso dos salvos, né? No caso dos ímpios, continuarão nesse estado até depois do milênio, quando ressuscitarão também, mas ambas ressuscitarão. Elas só serão despertadas desse sono pelo Senhor Jesus Cristo. Então, continuarão nesse estado intermediário, que não é um estado de consciência, mas de inconsciência. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Então, essa parábola não pode estar ensinando uma verdade que contrarie toda a Escritura Sagrada. Mas é óbvio, como eu disse, é uma parábola. Jesus não contou essa história pensando em ensinar verdades sobre o estado intermediário, sobre a vida no além. Não foi essa a ideia do Senhor Jesus. Bom, qual o ensino, então, dessa parábola? Como nós devemos interpretar Lucas, capítulo 16, versículos do 19 até o 31? Qual que é o ensino da parábola? Já que é uma parábola, já que não pode ser usada para ensinar nada a respeito da vida do além, no além, sobre o estado intermediário, se Jesus não estava querendo ensinar sobre a existência do inferno. Então, por que Jesus contou essa parábola? Qual é o objetivo de Cristo a contar essa parábola? Então, textos bíblicos precisam ser interpretados de acordo com o seu contexto. Essa é uma regra também de interpretação importantíssima. Inclusive, essa regra que deu nome a esse programa, texto e contexto. Textos precisam ser interpretados de acordo com o seu contexto. Então, qual o contexto de Lucas capítulo 16? O contexto é o contexto de líderes gananciosos. Líderes que são uma coisa diante dos homens, mas que estão perdidos diante de Deus. Líderes que desprezam a palavra de Deus. Esse é o contexto da parábola. Se você olhar os versículos que antecedem Lucas capítulo 16, 19, antes de Jesus contar a parábola, olha o que o texto diz. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É impossível servir a Deus e ao dinheiro. Só pode ter um Senhor. Não pode ter Deus não pode ter o dinheiro como Deus. E por que Jesus disse isso? O versículo 14 de Lucas 16 explica. Os fariseus que amavam o dinheiro. Veja, os fariseus que amavam o dinheiro. Eles ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. E Jesus disse para os fariseus: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos de Deus, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher, se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Então veja, Jesus, nesse texto aqui, Jesus diz que nós não podemos ter o dinheiro como nosso Deus. E o texto diz que os fariseus tinham o dinheiro como seu Deus. Os fariseus eram avarentos, os fariseus eram amantes do dinheiro, de acordo com
o que esse texto da palavra de Deus diz, mas exteriormente eles se justificavam diante dos homens, eles aparentavam ser de outra maneira diante dos homens, mas Deus, que conhece o coração dos seres humanos, sabia que no coração dos fariseus havia outro Deus, que no coração daqueles homens para os quais Jesus está dirigindo esse ensino a um outro Deus, que é o dinheiro, eles são gananciosos, eles são avarentos. E, no fundo, eles não estão nem aí com a palavra de Deus. Jesus cita que a lei e os profetas, a Escritura Sagrada, né? Cita João como último profeta dessa era dos profetas do Antigo Testamento. Desde então começa um novo tempo, a mensagem do reino de Deus com o Senhor Jesus. Mas, independente disso, céus e terras vão passar, mas nenhum traço da lei vai se omitir. Né? A palavra de Deus continua sendo válida. E por que Jesus disse isso? Porque esses fariseus que são amantes do dinheiro, que têm o dinheiro como Deus na sua vida e que são gananciosos e que diante dos homens apresentam-se de outra maneira, eles não estão nem aí com a palavra de Deus, eles não estão nem aí com a lei e os profetas, com aquilo que a Escritura Sagrada diz. Jesus cita aqui a questão do divórcio exatamente porque muitos deles tinham uma interpretação frouxa da lei de Deus e que dizia que qualquer coisa que a mulher fizesse que não agradasse o seu marido já era uma desculpa, uma razão para que ele pudesse divorciar da sua esposa. Então, havia muitos divórcios por conta de uma interpretação equivocada da Escritura Sagrada. Era uma maneira de burlar aquilo que a Escritura Sagrada diz. Então, Jesus fala sobre isso, porque eles são gananciosos e eles não respeitam a Escritura Sagrada. Mas diante dos homens, eles se apresentam como pessoas boas, diante dos homens eles são admirados. Então vem a parábola. E a parábola é exatamente sobre um rico, e esse rico da parábola, muito provavelmente, é uma figura dos fariseus. A parábola que Jesus conta trata-se de uma história para advertir sobre os riscos de amar o dinheiro. Então você tem um rico que se veste de púrpura, de linho fino, que vivia no luxo todos os dias, de repente era admirado ali na sociedade e aparentemente nenhum pecado grave desse rico na parábola é apresentado aqui. Qual o grande problema desse rico, dessa história? Aparentemente ele era amante do dinheiro, ele era alguém ganancioso, exatamente como os fariseus. Então Jesus conta a história de um rico que vive no luxo, e que meio que ignora aqueles que necessitam, aqueles que precisam de alguma coisa, porque o coração dele o coração desse rico são as suas riquezas. Então, exatamente por isso Jesus conta essa história. E percebe que a história vai se desenrolando e no final da história, nessa história contada por Jesus para ensinar uma verdade, na história, Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E aí termina assim, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Percebeu a conexão? Percebeu a conexão? Jesus falou que os fariseus eram amantes do dinheiro. Jesus falou sobre a lei e os profetas. Eles são gananciosos e eles não estão nem aí para a lei e para os profetas. Ele conta uma história de um rico que vive no luxo, que ignora os que precisam e que não está nem aí para a lei e para os profetas. Nem ele, nem os seus irmãos. Nem ele e nem os da sua família, aqueles que vivem com ele. Essa parábola é um alerta para os fariseus, que são gananciosos. Enquanto temos oportunidade, nos arrependamos e creiamos naquilo que diz o Evangelho do Reino de Deus, presente na lei e nos profetas, presente na Escritura Sagrada. Essa é a grande verdade que essa parábola pretende mostrar, que essa parábola pretende ensinar, uma verdade sobre o perigo de confiar nas riquezas e o perigo de desconsiderar aquilo que
a Escritura Sagrada diz, aquilo que a Escritura Sagrada ensina para a gente. Pode ser também que essa parábola ainda faça parte da resposta de Jesus à crítica dos fariseus por ele comer com publicanos e pecadores. Lá no capítulo 15, eles estão criticando Jesus porque Jesus come com publicanos e pecadores. E em resposta ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos perdidos. Tá? Então, é bem possível que os publicanos e pecadores possam ser representados aqui nessa parábola pelo próprio mendigo da parábola. São aqueles que de fato estão próximos do Senhor, e não o rico da história aqui, ou na parábola dos 2 filhos, né, era o filho mais velho. Então, assim, Jesus contou uma série de histórias, né, para mostrar que a sua missão é salvar os pecadores, aqueles que precisam dele. Então, na parábola dos 2 filhos, né, você tem o pai que está à disposição para perdoar aquele filho, né, corre em direção àquele filho, né, faz festa quando aquele filho volta, o pastor faz festa quando encontra a ovelha, a mulher faz festa quando encontra a moeda. Por quê? Porque esses 3 personagens representam Jesus na sua missão de salvar os pecadores, porque os fariseus aparecem questionando Jesus porque ele come com os pecadores. Então ele conta as parábolas para mostrar, peraí, mas a minha missão é essa, eu vim em busca dos pecadores. E aí na última parábola tem um filho mais velho, que está aborrecido porque o pai está feliz porque esse filho perdido voltou. Exatamente o que os fariseus estavam fazendo. Então, pode ser que as parábolas que vêm na sequência do administrador esperto, a parábola do rico e do Lázaro, alguns acham também que, de repente, a verdade principal dessa parábola pode estar ligada ainda com essa resposta do Senhor Jesus, para mostrar Jesus continuando mostrando, né, que aqueles que estão perto do Senhor são aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que precisam dele, né, aqueles que o buscam de todo o coração. Bom, a gente caminha aqui para o final dessa nossa fala, lembrando uma fala do Edwards e do Stott. Se os crentes são aqueles que estão sendo salvos, hoi sozomenoi, né, a expressão grega que a gente tem no Novo Testamento, os ímpios são aqueles que estão perecendo, hoi apulimenoi. E aí você tem alguns textos bíblicos aí, se você quiser conferir depois, 1 Coríntios 1,18, 2 Coríntios 2,15, 4,3 e 2 Tessalonicenses 2,10. É difícil imaginar um processo perpétuo de perecer. Assim como os salvos serão definitivamente salvos, os que estão perecendo perecerão por completo. Não ficarão queimando eternamente. Nós não cremos nessa ideia do inferno, de fogo, em que as pessoas ficam queimando por toda a eternidade. Pior que isso, eles deixarão de existir para todo sempre. Isso é um destino horrível. Essa não é uma notícia que traz alegria. É triste imaginarmos que alguém que amamos pode ser aniquilado para todo sempre. Por isso, instemos tal pessoa a deixar de viver para si mesma e começar a viver para quem por ela morreu e ressuscitou, para o Senhor Jesus. E que ela faça isso o quanto antes. Que o quanto antes ela dê atenção àquilo que diz a lei e os profetas, como nos ensina a parábola do rico e Lázaro. Diante desse texto, eu queria orar com você nesse momento, queria que a gente chegasse diante de Deus, apresentasse a nossa vida diante de Deus, apesar de ser um estudo, e a gente está aqui numa tentativa de interpretar textos difíceis, mas nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é autoridade para a nossa vida. Então, eu queria que a gente orasse diante do ensino desse texto, pedindo que Deus nos ajudasse e que Deus nos abençoasse nesse sentido que foi apresentado aqui essa parábola. Você pode orar comigo? Feche seus olhos onde você está e vamos a Deus em oração. Senhor, nós estamos diante de Ti, nós Te agradecemos por esse tempo de estudo na Tua palavra e suplicamos ao Senhor, meu Deus, à luz do que foi apresentado por Ti, Jesus, nessa parábola do rico e do Lázaro, com base nesse contexto de homens que amavam mais o dinheiro, que tinham o dinheiro como seu Deus, que eram gananciosos, que não estavam nem aí para a Tua palavra, que arrumavam jeitos de burlar a Tua palavra. Senhor,
Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, que a nossa justificação venha de Ti, da nossa fé em Ti, Senhor, e que a gente de fato viva para Ti, levando a sério aquilo que a Tua palavra diz, levando a sério o que a Escritura Sagrada diz, e que de fato a gente consiga entender que não existe outro caminho a não ser colocar o Senhor como Deus sobre o nosso coração. Que a gente vasculhe o nosso coração nessa oportunidade, para verificar se de fato não existe alguma outra coisa ou pessoa reinando no lugar de Deus. E se é o caso, que a gente elimine completamente esse Deus falso e renda a adoração somente ao Senhor. É a nossa oração para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos chegando ao final do programa Texto e Contexto. Na próxima semana a gente continua com essa série sobre a interpretação de textos difíceis. E na próxima semana nós vamos falar sobre 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 11 até o 15, aquele texto que fala que as mulheres têm que aprender em silêncio e que não é permitido às mulheres ensinar na igreja. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto aqui na próxima semana. Deus abençoe a sua vida, sua família, continue firme nos programas da TV Viva a Promessa, na programação, durante toda a semana, e que Deus edifique, abençoe a sua vida e da sua família. Até a próxima semana.